E aí, meus queridos, bom demais? Pessoal, muito bem-vindo ao canal iCalculate. Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre juros compostos, tá? No último vídeo foi sobre juros simples, nesse é sobre juros compostos, combinado? Pessoal, então o que é juros compostos? Ué, professor, é juros. É isso que eu queria, essa resposta. Juros compostos é juros. Porém, pessoal, a sua fórmula, ela proporciona rendimentos maiores do que os juros simples, beleza? E eu vou mostrar aqui tudo isso em detalhe, tá bom? Então, vamos esperar o caminhão passar. É só eu começar a gravar, essa praia vem. Então, pessoal, qual que é a maior diferença assim entre os dois juros, tá? No juros simples, a gente, né, como está escrito aqui, nós calculávamos os juros em cima do capital, né? Então a gente ia entregava para o banco, né, R$200, R$300, um capital que a gente queria investir. Passado determinado período, o banco ia e retornava esse dinheiro para a gente, mais uns juros, beleza? E isso aí a gente chamava de montante, que é o capital que a gente entregou, mais os juros que o banco devolveu, a soma desses dois era o montante, beleza? Então, pessoal, qual que é a maior diferença, né? E a grande diferença entre os dois tipos de juros, né? Os juros simples e os juros compostos. Antes, só um detalhe, tá? Pessoal, o juros simples, ele tá caindo em desuso. O que significa isso, professor? O pessoal não tá utilizando ele muito mais, tá? São agora poucas aplicações no dia a dia aí das nossas atividades e tudo mais que o juros simples ainda é aplicável, tá bom? E vocês vão entender isso melhor quando a gente mostrar o gráfico, né, comparando tanto o crescimento dos juros simples, né, o juros simples é uma reta, quanto o crescimento dos juros compostos, que é uma exponencial, tá? É o gráfico de uma exponencial. Aí vocês vão entender por que o juros simples está caindo em desuso, justamente por causa que ele cresce mais devagar, beleza? Mas, professor, como é que calcula os juros compostos? Você começou a complicar aí as coisas, tá? Os juros compostos, ele é calculado em cima do montante, tá? Então, por exemplo, você deixou o dinheiro lá rendendo por 10 meses. Aí, ao final do primeiro mês, você recebeu, vamos chamar um montante M1. E esse M1, ele vira o capital, né, pro M2. Nossa, professor, não entendi nada. Aqui, ó. Do lado esquerdo, juros simples. Do lado direito, juros compostos. Beleza? Então, como é que a gente calculava o montante nos juros simples? O montante era o capital mais os juros. E aqui a gente abriu a fórmula de juros, né? E aí, a gente criou uma função que a gente chamou de y, o montante, e o período x, período n, a gente chamou de x. E tudo isso para analisar qual é o crescimento dessa função de montante, né, ou essa função rendimento ao longo do período n, né, período x. E agora nos juros compostos, o montante ele é um pouquinho diferente, porque o montante, vamos ver aqui melhor, ó. Como é que a gente calcula os juros, tá, nos juros compostos? A gente tem o primeiro mês, por exemplo. Então a gente chamei aqui de M1, tá? Que é um montante do mês 1. É igual o capital mais os juros. Só que aqui, se vocês perceberem, eu não coloquei o período N, tá? Porque eu já estou informando que é o montante do mês 1. Então eu escondi ele assim, vamos falar, né? E aí, como é que fica a fórmula? A gente coloca em evidência o C do mesmo jeito, vai ficar C que vai ficar... Vamos devagar. Vai ficar montante 1 é igual C, que é o capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais I. A gente também já fez essa fórmula aí diversas vezes, tá bom? E para o segundo mês, professor, como é que fica? O segundo mês, o capital, como a gente disse aqui, ó, nos juros compostos, os juros é calculado em cima do montante, não é em cima do capital. Então, esse montante 1, ele vira o capital, tá vendo? Ó, no mês 2, quem era C virou M1. Então ficou M1 mais M1 vezes a taxa de juros, né? Beleza, professor. Deu para pegar, foi tranquilo. Quem era C virou M1, só isso. Então, aqui a gente também vai colocar em evidência. Então, o montante do mês 2 é igual o M1. Mas quem é o M1? O M1, eu deixei aqui os dois em vermelho, né? O M1 é C que multiplica 1 mais I. Então, no lugar de M1, eu vou colocar C, que é o que eu já fiz aqui, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, certo? E aí virou montante 2 é igual. Agora é só abrir a fórmula para a gente ver o padrão se formando
E aí a gente vai aplicar a fórmula generalizada em cima desse padrão, beleza? Que é aqui nessa última, né, que é no enésimo mês. Mas vamos com calma. E aí o montante 2 vai ficar o montante 1, mas quem que é o montante 1? É C que multiplica 1 mais I. Então C que multiplica 1 mais I, vezes, aqui eu só mantive o 1 mais I, beleza? Então 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I elevado ao quadrado, beleza? Multiplicado por C. Olha, professor, então quando o mês é 2, fica 2 aqui elevado ao quadrado. E quando o mês é 1, fica 1 elevado ali ao quadrado. Olha, você já começou a pegar o padrão da coisa. E no enésimo montante, professor? Uai, é C que multiplica 1 mais I elevado a N. Se a gente for transformar em função, vai ficar Y é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a X. Uai, professor, isso é uma função exponencial? Isso. Pronto, acabou. A título de comparação, né, a gente vai fazer a comparação desse montante, né, dos juros compostos com o montante dos juros simples. Né? Nós vamos determinar duas funções aí para fazer a comparação entre uma e outra, beleza? Então, para ajudar a gente aqui a ter essa comparação, vamos utilizar o exemplo que a gente resolveu, né, de uma questão que a gente resolveu lá no exercício lá no vídeo, né, de juros simples, que foi o terceiro exercício que a gente, né, criou uma hipótese que o Woody queria comprar um PC gamer, né, e ele tinha 3 formas de pagamento, né. Ah, pessoal, não tô lembrando o que você está falando, não. Aqui. Fazer igual o Cabe, né. Esse exemplo que eu estou dizendo, meu querido. E a gente vai usar essa segunda forma aqui de pagamento, tá? Então, a prazo dividido de 6 vezes com juros de 2% ao mês. Aí no caso aqui a gente vai fazer juros simples e juros compostos, tá? Pessoal, então vamos ver como é que vai ficar essas funções aí, beleza? Então, já deixei aqui mastigado, né? Obviamente, pra gente ganhar um tempinho, né? O que nós vamos fazer? Melhor ainda, o que nós vamos fazer? Pessoal, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos plotar Pessoal, nós vamos... Eita ferro! Pessoal, o que nós vamos fazer a partir dessas equações, tá? Então, aqui nós temos o montante dos juros simples e o montante dos juros compostos, beleza? Vamos para o GeoGebra, plotar essas duas curvas, tá? Essa em preto e essa em roxo, para ver como que o montante se comporta em relação ao tempo nessas duas funções, beleza? Então, botar uma pilhazinha nova aqui e bora continuar. Professor, não tô ouvindo nada. Então, pessoal, bora plotar essas curvas aqui. Então, o primeiro a gente falou que é Y, tá? Vou plotar do juros simples, tá? 1.350 mais 4.350. Qual que é a taxa de juros, pessoal? 2%. E o período? O período vou deixar de X. Isso mesmo. Professor, mas é 6 meses, tá? Mas a gente vai analisar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai analisar ali ao longo de todo o período, tá bom? Beleza. E o segundo, professor? O segundo é a segunda fórmula, né, de juros compostos, é 4.350, que multiplica, abre parênteses, 1 mais... Qual que é a taxa de juros? É 2%. E o período, professor? Período... Deixa eu ver aqui. Tcharam, foi. O período é X. Beleza? Vamos ver agora aqui. Vamos expandir aqui para ampliar os quadros. Pronto. Aqui tá as nossas duas curvas. Beleza? Não, professor, mas... Se pôs aqui com 6 meses. Ó, com 6 meses, tá? Vou pôr uma outra curva aqui. Qual que é essa curva? X é igual a 6, tá? Essa linha vertical aí. Por que você quer ela, professor? Porque é exatamente onde a gente vai, né? Onde eu pedi pra gente analisar os dois pontos aí, né? Então, por quê? Ó, porque a gente pode vir aqui fazer a interseção entre essa e a verde e a vermelha e a azul. E aí vai estar aqui bonitinho quanto que rendeu o montante em cada uma delas. Então,
Primeira, só para eu identificar quem é quem aqui nesse trem. O ponto A pegou os juros simples e o... Tá, beleza. Então, ó, ao final de 6 meses, no juros simples, o cara tá com R$ 4.872, beleza? E ao final de 6 meses nos juros compostos, nós estamos com R$ 4.898. Não, professor, muito pouco a diferença, muito pouco. Pessoal, porque o que acontece? A gente está muito próximo, né, do tempo zero, né? Então, as curvas, tá vendo? Ela pelo menos já ultrapassou. Se a gente fizer aqui, ó, uma coisa muito boa também, né? Ver em qual ponto que ele... Aí, no ponto 1. Então, no primeiro mês, os juros compostos já ultrapassou, né? Ao final do primeiro mês, a curva de juros compostos já ultrapassou a curva de juros simples, tá bom? Aí, ó, a curva azul é dos juros compostos e a curva verde é dos juros simples. Então, quer dizer que se eu voltar daqui para trás dos juros... a curva verde vai estar por cima? Pelo menos nesse... Deixa eu ver aqui se vai... Aí, já deu para ver, ó. Então, ó, juros simples está ganhando até o primeiro mês. Quando chega no primeiro mês, ele perde. Vamos falar assim, né? Os juros compostos começam a valer mais a pena. Pessoal, vocês sabiam que os juros compostos... Quer dizer, aliás, vocês sabiam que o juros simples ele está caindo em desuso? Ah, professor, como assim? Justamente por causa disso aqui, pessoal. Os juros compostos ele tem rendimentos maiores, entendeu? Aí, ó. Anteriormente a curva vinha verdinha, o verdinho por cima do azul, né? Ou seja, o juros simples está ganhando. Deu um mês, os juros compostos, o rendimento dele já vai lá não, né? Ele começa a ganhar. Ele vai para a Lua em qual ponto? Ele vai para a Lua. Vocês vão ver entender aqui o que é vai para a Lua. Aí, ó, que assim já começa a ir para a Lua, né? Mas vai para a Lua mesmo, parece que no mês 200, né? Aí, ó, ele já vai lá em cima, né? Então, se a gente fosse criar uma linha vertical aqui no mês 200, vamos fazer isso? Bom, então, ó, x, que é de multiplicação, né? X é igual a 200. Vamos ver onde que vai bater cada uma das curvas, né? A interseção entre elas. Então, vamos fazer aqui a interseção. Essa aqui e essa aqui, tá? Então, ó, ponto D, que é o 200 meses com juros simples, né? Então, ao final, você vai estar com R$ 21.750, tá? E nos juros compostos, você vai estar com 228 mil reais, beleza? Diferença gritante, né? E o segundo exercício, professor, como é que ele é? O segundo exercício é o seguinte: um investidor, que investidor? Você, meu caro, você que é inteligente, assiste o iCalculei, você é o investidor, meu caro, você. Pegou 10 mil em um fundo de investimentos, tá? Aplicou, né? Pegou os 10 mil e aplicou em um fundo de investimento, que rende 12% ao ano, a juros compostos. Qual o número inteiro de meses necessários para que o montante dessa aplicação seja R$ 50 mil, beleza? Pessoal, o que a gente tem de informação? Então, ó, temos o capital, que é os 10 mil, tá tudo errado, misericórdia. Vamos consertar aqui já, minha gente. 10 mil, 12% rendeu 50 mil, e aqui para ficar bonitinho, todo mundo alinhadinho. Pronto. Vamos voltar aqui. Beleza, então ó, pegou 10 mil, 12% ao ano, 50 mil. Qual que é o tempo necessário para esses 10 mil virar 50 mil, beleza? Tá aí, já deixei mastigado. Pessoal, a fórmula de montante é essa aí, tá? Colocando os valores na fórmula. Montante a gente quer 50 mil. Começamos com os 10 mil, né? O capital inicial. O que multiplica 1 mais a taxa de juros, né? Então 12% ao ano elevado ao período N, beleza? Então, vou ajudar aqui, né? Que eu já fui me adiantando um pouco. Mas, ó, vai ficar... Esses 10 mil passa dividindo, então 50. 1, 2, 3, dividido por 10. 1, 2...
3, beleza? Dividimos isso aí, vai dar 5, tá? Então passamos o 10 dividindo aqui, vai dar 5, beleza? Beleza. Então agora a gente faz 1 mais 12%. Eval dá 1,12. É isso aqui que vocês estão vendo, beleza? Não, professor, como é que resolve esse trem aí agora? Eu nunca vi isso. Isso aqui é uma função exponencial, tá? E a gente resolve isso através de logaritmos! Uau! Professor, você nem explicou logaritmos? Nem precisa não. Aqui, ó, log, tá? Log de 5. Eval, né, para calcular. Então é 0,6989, tá? Ah, professor, vamos fazer então. Já entendi. Agora aplica logaritmo aqui do outro lado também. Isso, meu caro. Olha lá, ó, log de 1, né? Tá do mesmo jeito, né? Log de 5 e log de 1,12. A gente aplica logo dos dois lados, tá? Professor, por que você faz isso? Porque aqui, ó, quando tem um logaritmo de um número na base 10 elevado a um número, esse número n passa multiplicando o log. Não ajudei, né, pessoal? Vou ter criado uma linha aqui intermediária. Deixa eu voltar aqui. Ctrl mesmo? Não. Shift N. Shift Enter, tá, pessoal? Para você criar uma nova linha. Então, vou já deixar o resultado aqui, né? Eval dá 0,6989, tá? Vamos usar 4 casas decimais só. 0,6989, certinho? 6989. Beleza, isso tem que ser igual. O n passa multiplicando, então n log. Deixa eu colocar o log aqui na forma bonitinha, né? Log na base 10. Preciso pôr log base 10? Não, tô colocando aqui pra ficar bonitinho, gente. Eu gosto dos trem bonitinho. Não parece, não? Pelo seu quarto, não? Seu quarto é bagunçado, cara. Meu quarto é bagunçado, mas os números tem que ficar bonitinho. Para os outros entenderem bacana. Entendeu? Então aplicamos o log aqui. Log de 5 na base 10 dá 0,6989. A gente fez na calculadora. O n passa multiplicando, fica n vezes log de 10. Não, log de 1,12 na base 10. Beleza? E aí na hora que a gente aplicar o log de 10, log de 1,12 na base 10, então vamos lá. Log 1,12. Ah, professor, não está aparecendo base 10. Isso, já é automático. Dá 0,04921. 0,04921. E agora é função do primeiro grau, que a gente já estudou, né? Então, só passar o 0,49 dividindo. E eu não fiz isso, deixa eu fazer aqui então. Ó, então vamos ficar 0,6989 dividido por 0,04921. Isso dá 14,2 meses, tá? E no enunciado, ele pediu para um número inteiro de meses, tá bom? Se ele ficar com 14 meses, pessoal, quanto que ele vai ganhar de dinheiro? Vamos ficar aqui então, ó, 50... 50 não, né? 10.000, 1, 2, 3, que multiplica 1 mais 12% elevado a 14 meses. Opa, 14 meses. Vamos ver se chega nos 50. Não chegou nos 50, deu 48.871. Então, como ele quer o número inteiro para chegar aos 50, tem que ser o 15, tá? Ah, pessoal, não tem que ser o 14,2? Isso. 14,2 vai dar o... 14,2 vai dar, ou aproximadamente, né? Porque a gente usou também... Não usou todos os casas decimais aqui nessas duas contas, né? Então faltou R$9, né? Mas arredondando aí vai dar certinho. Então, na real, tem que ser 15, né? Porque o 14 não deu, porque... Então, quando for 15, vai dar R$54.735, beleza? Pessoal, acabamos a aula, é isso aí. Agradeço demais a audiência de vocês aí. Pessoal, ficou qualquer dúvida, pode me deixar nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? É isso aí. Se você curtiu, já sabe, né? Deixa o joinha.
Pessoal, então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.